vou responder uma pergunta que é muito comum no consultório, de qualquer médico isso acontece, né? E aqui nos vídeos vocês perguntaram muito, né? É possível eu parar de tomar remédio de pressão, né? Eu sou hipertenso, o médico diz que eu tenho pressão alta, e se isso é possível, né? Em primeiro lugar, assim, de maneira geral, os médicos têm muita resistência, e eu também, quando a pessoa fala isso. Porque, na grande maioria das vezes, a pessoa que está falando isso, ela quer fazer sem orientação médica, e isso realmente é muito arriscado. Porque a pressão arterial é uma das principais causas de morte por infarto, né? E por AVC, ou seja, o principal fator de risco para o que mais mata no país, né? Então a chance de você morrer como consequência de um infarto AVC é muito grande, né? É uma das principais causas de morte, né? Depois que vem um câncer, né? Então, quando alguém fala isso, a gente já fica com medo, porque o antihipertensivo, você baixar a pressão, é um fator muito relevante de controle e de redução de risco de AVC e de infarto. Esse é o primeiro problema para você entender, mas é possível sim você parar de tomar remédio de pressão, reverter, em especial naquela fase inicial, pré-hipertensão, hipertenso leve, né, que geralmente você está tomando uma medicação, com algumas medidas. Eu vou dizer as 5 medidas mais importantes, né? Antes disso, vou explicar o que acontece com a pressão arterial, com seus vasos, né, e por que isso é tão relevante, né? Como vocês bem sabem, né, nosso coração é um órgão central aqui e ao redor dele, né, todo o nosso corpo é cheio de vasos, né? Azulzinho, eu já falei com vocês vários vídeos aqui, veia, né? A gente acaba ilustrando assim, então toda foto que você vê vai ter meio assim, né? E vermelhinho as artérias, né? Então o coração bate, ele manda para as artérias, as veias trazem para... Então assim, é um sistema vascular muito, muito extenso, né? E esse sistema vascular, esses vasos, como se fosse uma tubulação mesmo, né? Um monte de coisa pode causar dano para ele, um monte de problema, né? Então esse vasozinho pode ser obstruído parcialmente por colesterol alto, né? No próprio envelhecimento, pelo cigarro, né? E cada vez que isso acontece, né? A pressão alta é um dos principais problemas que faz o quê? Faz com que esse cano, em especial nas partes que tem bifurcação dele, começa a sofrer por estresse mesmo, né? A pressão ali muito alta. Por isso que é tão relevante você controlar a pressão. É um dos principais fatores desse vaso começar a ter esses danos, né? Tem o colesterol, tem o açúcar, tem uma série de coisas, né? Então, se você entende isso, você tem que imaginar quais são os fatores de risco para a pressão alta. E se eu tirar esse fator de risco, pode ser que eu até, meu médico, suspenda meu remédio de pressão, porque a pressão começou a baixar. Isso acontece, né? Tem evidência científica disso. Mas quais são os 5 principais fatores que você, modificando, você pode deixar até de tomar o remédio de pressão? Relembrando, com a orientação do seu cardiologista, do seu clínico, do seu médico da família. Ele vai analisar se essa é uma mudança mesmo consistente e que vale a pena tirar os remédios, né? Então a primeira medida, uma das mais relevantes que a gente sabe que tem, é a controle do sal, né? O sal, já tem evidência científica em dizer, alimentos com muito sal fazem de forma crônica o uso deles, você se tornar hipertenso. Então o controle do sal é um fator, óbvio que não é o único, né? Mas é um fator muito relevante. Junto com ele, né, como segundo fator, um dos mais relevantes também é o açúcar, né? Carboidrato de maneira geral, mas o açúcar tem um papel muito relevante, tão importante, né, que o sal. Então, assim, você controlar o açúcar, óbvio que vão ter outras coisas, como ganho de peso, uma série de coisas, mas o açúcar em si, a quantidade de açúcar que você come diariamente, isso vai ter uma relevância muito grande para você ser hipertenso. Então, é muito importante você fazer isso, né? Terceira medida muito relevante, né? A questão do tabagismo. O cigarro faz muito mal. O cigarro, da mesma forma que a pressão alta, ela altera os vasos, né? O cigarro também, ele altera a parte vascular. Então, alterando a parte vascular, ele também prejudica e vai e pode aumentar a sua pressão arterial. Terceiro fator muito relevante, né? Quarto fator muito relevante para você, se você quer deixar de usar seus remédios com orientação do seu médico, né? É a prática de atividade física. Quando você, o coração é essa bomba, né? Que está aqui. Quando você faz qualquer tipo de atividade física, em especial as atividades físicas aeróbicas, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fortalecendo essa bomba cardíaca, né? E o fato de você fortalecer ela vai ter um monte de impacto na sua saúde. Uma das possíveis ações que esse seu corpo, com você fazendo atividade física, você voltando a fazer atividade física, ou você que nunca fez, começando a fazer, lembrando, pedindo autorização para o seu médico, porque às vezes a pessoa tem hipertensão de difícil controle e o médico vai até limitar. Mas em especial as atividades aeróbicas, né?
caminhada, corrida, natação, né? Os próprias ginástica, né? Elas têm um papel muito grande no auxílio de controle da pressão arterial, né? Uma série de substâncias são liberadas no seu corpo nessa prática de atividade física que até dilatam os vasos e também podem reduzir de forma natural, né? Sem ser apenas uma medicação, melhorar a sua pressão arterial. Então esse quarto fator é muito importante, a prática de atividade física. Quinto fator, talvez o mais importante, disparadamente, todo mundo fala, controle do peso, né? A redução de peso. Isso tem trabalho com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, trabalho de pessoas com alguns tipos de dieta específica, né? Faz o quê? Faz e causa uma redução muito relevante na pressão arterial. Então, assim, redução de peso, né? 10, 15 quilos, são quantidades significativas de peso. Óbvio que vai depender do seu peso, tá? Mas, obviamente, para pessoas que estão obesas, você está dentro do seu peso, isso não vai ter um impacto tão relevante, né? Vai reduzir, sim, sua pressão arterial e pode ser especial nesse caso. Tem mais do que comprovado, né? Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que tomaram uma série dessas medicações, essas injeções também famosas. Eu tenho um vídeo aqui falando de Victoza, de todas elas, né? Saxenda, tudo isso aqui no canal, né? Sobre remédios, né? Retirar o remédio de pressão. Quem vai retirar? O médico, não é você sozinho vendo que sua pressão baixou que vai retirar, né? O outro fator, mas muito relevante mesmo, que as pessoas negligenciam, não imaginam, além da perda de peso, né? É a questão do sono. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque muitos trabalhos eles relacionam, por isso que eu estou falando depois do peso, a questão de tempo de sono que você tem com o aumento da incidência de uma série de doenças, inclusive o aumento da pressão arterial. Então, é óbvio que tem uma série de debates o porquê o sono altera muito, né? Aumenta transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, aumento de peso também quando você não dorme de forma adequada, né? Em especial pessoas que roncam, né? Que tem a apneia do sono, que são uma das causas clássicas de prejudicar o seu sono. Então, eles não aprofundam tão bem o sono, então tem um sono mais superficial. Isso prejudica muito e fazer com que esse paciente tenha essas síndromes que envolvem tudo, né? Que é o ganho de peso, pressão alta, diabetes, queixa de memória, transtorno de ansiedade. Então, da mesma forma que é muito relevante você praticar atividade física, que vai melhorar seu sono, que vai te ajudar a perder peso, né? Controlar o sal, que vai ajudar você a perder peso também, porque a gente sabe que retém líquido, uma série de coisas. Reduzir açúcar, que vai também reduzir e melhorar, ajudar você a perder peso também. Você fazer tudo de forma conjunta vai ter um impacto muito grande. Agora vamos lá para as etapas. Júlia, entendi que é possível sim retirar um remédio de pressão. Se eu fizer todas essas medidas, perder peso, controlar e tal, isso vai ter uma quantidade de impacto muito boa na minha qualidade de vida, de maneira geral, certo? Então o que é que você vai fazer para isso acontecer? Você vai fazer todas as medidas, começar a fazer, toma seu remédio de forma normal e natural. Naturalmente, vai medindo sua pressão em casa, você vai ver que essa pressão vai reduzir quando você começa a perder peso, tudo isso. E aí você vai conversar com seu médico. Porque o médico vai avaliar se aquilo é transitório, se aquilo é duradouro. Muitas vezes ele vai reduzir o remédio antes, avaliar um pouquinho, às vezes vão pedir um mapa com aquele aparelho que fica medindo com você para ver se essa redução da pressão ocorre de forma consistente. Porque às vezes você faz uma atividade física, mede logo depois sua pressão está baixa, mas aquilo não fica de forma consistente, né? E é possível sim retirar a pressão, tá bom? Você vê que são medidas simples, medidas naturais, ninguém está falando de remédio, hábitos de vida e você pode controlar, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.